de assistir, dos piores certamente feitos pela seleção do Tite. Acho que o resultado acabou sendo muito generoso com a seleção brasileira, esses 3-1 acabaram sendo muito mais até do que a seleção merecia pelo que mostrou nos 90 minutos da partida. Mas quando eu digo que pelo menos encontrou uma boa notícia, eu acho que se cobra muito do Tite por novidades, né? Por ele não continuar sempre insistindo nos mesmos jogadores que a gente sabe que vão para a Copa do Mundo, que a gente sabe mais ou menos como vão jogar. Então, eu estou falando de quem? Do Gabriel Jesus, do Richarlison, do Firmino. São caras que a gente sabe que vão estar lá, né? Independentemente do que façam daqui até o momento da Copa do Mundo. Mas é preciso experimentar, é preciso trazer novos jogadores, até porque o Brasil está classificado. O jogo de hoje foi quase que um amistoso. A gente sabe que o Brasil está na Copa do Mundo. Então, cobra-se do Tite experimentos ou testes de novos jogadores, de novos esquemas, e hoje a gente teve um novo jogador que entregou e que foi importante nessa vitória, porque acho que a entrada do Rafinha acabou fazendo a diferença. Então, a gente pode até discutir se era o Everton Ribeiro para sair ou não, eu acho até que não, acho que o Everton Ribeiro era um dos que estava jogando melhor, talvez o que estivesse jogando melhor, mas o fato é que a entrada de um jogador com outras características, de um jogador que vive um bom momento na Premier League, acabou mudando o destino da seleção brasileira nesse jogo, e essa sim, acho que é uma boa notícia para o futuro da seleção. Eu concordo com o Jean, se a gente puder... escolha aí uma coisa boa da atuação. O Rafinha, sim, o trabalho que ele fez. Acho que todo mundo que acompanhou o jogo deve ter gostado dessa situação específica. O Rafinha e como ele jogou. Mas no segundo tempo o Brasil encontrou boas soluções? Sim, encontrou. Resolveu um jogo que estava se complicando, né? Até boa parte do segundo tempo. Mas se você tem que solucionar um jogo contra a Venezuela, você parte de uma premissa que as coisas estavam muito feias antes disso. E não é para estar. Esse é o meu ponto. O futebol não permite que uma seleção como o Brasil perca para a Venezuela em Caracas. Claro que permite. Mas nas vezes em que esse tipo de surpresa aconteceu, o que a gente encontra é uma falta de sorte tremenda, 20 finalizações, uma atuação espetacular do goleiro venezuelano, 2 bolas na trave, um pênalti perdido e, no final das contas, um resultado completamente inesperado. E não seria isso. O Brasil ganhou 3-1, não recebeu nada de presente. De novo, solucionou o jogo no segundo tempo, o que é a sua obrigação. Mas das coisas que a gente viu, a que mais agradou, eu entendo, ou a única que agradou, foi a atuação do Rafinha e a presença dele na seleção. E até pelo fato, né, Paulo Calçade, de a seleção brasileira não ter a oportunidade, por diversos fatores, principalmente pelo calendário, de enfrentar seleções europeias no caminho, na preparação para a próxima Copa do Mundo, é inevitável também fazer a comparação com o jogo que foi disputado hoje à tarde, né? Se o Brasil não enfrenta adversários europeus, nós temos que patamar, né? Nós olhamos para o jogo que foi disputado e com a capacidade técnica que vimos em campo de belgas e franceses hoje à tarde. Aí, horas depois, a seleção brasileira entra em campo e faz esse primeiro tempo que o André acabou de descrever, não tem como a gente não comparar uma coisa e outra, né, Paulo Calçade? Até porque a Copa do Mundo é daqui a um ano, um pouquinho mais que isso. Boa noite. Olá, Paulo. Olá, companheiros. Olá, fã de esportes. É uma bela comparação, porque a gente viu um futebol no altíssimo nível e algo horroroso agora, sobretudo no primeiro tempo, uma seleção brasileira líder das eliminatórias contra a última colocada das eliminatórias, que levou 18 gols, agora com esses gols, e ainda se enroscando. Isso daí é Bélgica e França. Então nós estamos muito longe desse patamar, desse nível, até porque se você pegar Bélgica, França, eu duvido que seus treinadores tenham tantas dúvidas do meio de campo para frente. E do Casemiro para frente, o Casemiro não jogou hoje, mas do Casemiro para frente, são 5 vagas. Uma, ninguém duvida, é do Neymar. As outras 4 são vagas totalmente abertas, de quem acompanha o Casemiro, dos 2 que jogam pela beirada e do centroavante. Então nós estamos muito pertinho da Copa e está ali. Você não tem nada garantido. E a seleção brasileira fez um primeiro tempo horroroso, de 4 finalizações, nenhuma certa, para mim por 2 questões. Uma, essa baixa rotação é uma responsabilidade dos jogadores. A segunda é da escalação.
Foi uma escalação que, se o Brasil tem problema hoje, e ele é claríssimo, o treinador sabe disso, o treinador já falou sobre isso, se nós temos as beiradas do campo, elas estão assim gerando uma enorme dúvida. Quem que joga por ali? É Gabriel Jesus? É o Everton Ribeiro do lado direito? Do lado esquerdo é Vinícius Júnior? Poderia ser o Bruno Henrique? É o Richarlison? Mas tem o dono? Tem o dono? Não tem o dono. Então, o que faz o Tite? Ele vai de Everton, Paquetá. E aí o time vem todinho para dentro e esbarra na defesa da Venezuela, que não é grande coisa, e é uma seleção que não tinha profundidade, não tinha nada. Se ele acreditava que ganharia trocando passes, a baixa rotação do time, né, deu sono em todo mundo, muita gente dormiu. Eu me preocupo muito, que eu acho que o tempo está chegando e, na verdade, não existem testes, só existe dúvida. O teste é na tentativa de eliminar a dúvida, e, ó, cada teste aumenta as dúvidas. Vitor Birner, boa noite. O tempo está chegando e, na verdade, não existem testes, só existe dúvida. O teste é na tentativa de eliminar a dúvida, e, ó, cada teste aumenta as dúvidas. Vitor Birner, boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, boa noite ao André, eu estava escutando, ao Jean, professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Eu não vou entrar nesse papo do Rafinha hoje, porque isso não é uma boa notícia. Nada que aconteceu hoje é uma boa notícia. Opa! Hoje a gente só teve más notícias e notícias que a gente pode esperar para o futuro, para a gente saber se elas são boas notícias ou não. Uma atuação individual melhor, de alguém que muda o jogo contra uma seleção muito ruim, como é a seleção venezuelana, muito ruim, e ruim em todos os aspectos. Já vi a Venezuela, por exemplo, conseguir armar sistemas de marcação consistentes, de não deixar espaços. Hoje a Venezuela não fez nada. Ela deixou espaços, ela falhou em contra-ataque, ela não consegue trocar passes, ela não consegue marcar uma jogada de bola aérea parada, marcação horrorosa, goleiro limitado. Não tem boa notícia hoje na seleção brasileira. Não tem o que elogiar a seleção brasileira. Hoje a seleção merece uma saraivada de críticas por uma de suas piores atuações que eu vi em muito tempo. E se eu for pensar da seleção no começo das eliminatórias até esse momento, eu acho que a seleção está piorando. Isso não significa que na Copa do Mundo vai ser um desastre. Eu já falei, Copa do Mundo é um torneio de um mês, às vezes o time acerta, às vezes quem não está tão bem consegue pegar embalo e faz uma boa Copa do Mundo. A gente já viu seleções que não eram as melhores do torneio ganharem Copa do Mundo, que não é algo incomum, mas em termos de desempenho e de evolução, essa seleção brasileira tem sido uma tragédia. Então, eu só queria deixar claro, ninguém aqui está elogiando a seleção brasileira. Só que assim, a gente critica e critica muito o Tite por não trazer coisas novas à seleção. Então, é sempre aquele time com o Gabriel Jesus de um lado, com o Richarlison do outro, com o Neymar na frente, aí varia o cara que vai jogar com o Neymar, uma hora é o Firmino, porque ele volta mais. Uma não testando. Ele continua não trazendo jogadores que poderiam estar nesse grupo. E por isso eu estou dizendo que a entrada do Rafinha e, de alguma maneira, mudando o jogo, foi uma coisa positiva. Eu acho que ninguém é capaz de olhar para a atuação do Rafinha hoje e dizer, não, o Rafinha foi mal, o Rafinha é uma má notícia. Não, o Rafinha foi uma boa notícia. Isso não significa transformar a atuação da seleção brasileira numa atuação elogiável. Acho que todos nós estamos criticando a atuação da seleção brasileira. Inclusive, bater na seleção brasileira é quase que um esporte nacional há muito tempo. E eu entendo que seja assim, porque também se exige da seleção brasileira um futebol legal, não apenas os resultados, porque se fosse pelos resultados estaria maravilhoso, né? Basta olhar para a tabela de classificação, basta olhar para a perspectiva de classificação, o Brasil está classificado, mas a gente olha para o que estão jogando as seleções europeias. E eu pego também a semifinal de ontem da Nations League. Nós estamos falando de duas semifinais em altíssimo nível, de seleções com problemas, que estão jogando muito mais. E que estão jogando muito mais com a mesma disponibilidade de tempo da seleção brasileira. Algumas delas nem com tantos talentos a mais. Você pode dizer, a França tem um elenco melhor que a seleção brasileira. Eu estou de acordo. Você pode dizer que talvez a Bélgica tenha estrelas, pelo menos duas, que a seleção brasileira não tem. A seleção brasileira tem uma, que é o Neymar. Porque a Bélgica tem o De Bruyne e a Bélgica tem o Lukaku.
Aí eu acho que estamos falando de uma seleção que tem nomes mais decisivos. A Itália não, por A exemplo. Itália não tem. A campeã europeia não tem. A campeã europeia não tem. A campeã europeia joga um futebol elogiável, joga um futebol em alto nível pelo trabalho do seu treinador. Então é claro que olhando para o todo, como diz o Calçade, a gente tem que querer mais da seleção brasileira, tem que exigir mais. O que eu estou querendo dizer quando eu falo do Rafinha é que, pô, finalmente um cara diferente que não é o Richarlison, que não é o Gabriel Jesus. Isso não é uma crítica a Richarlison e Gabriel Jesus. Esses dois eu acho que tem mesmo que estar na Copa. O Firmino eu acho bem discutível pelas últimas atuações, tá? Então não é uma crítica a esses caras, mas é que a gente está cansado de ver esses caras na seleção brasileira, estamos cansados de saber o que eles podem fazer. E é legal ver o que um outro jogador que está começando agora sua trajetória na seleção brasileira é capaz de fazer. E hoje, no seu começo, ele foi muito bem. Também